Fé messiânica. Tudo na vida humana, principalmente no que diz respeito à fé messiânica, deve ser suave, flexível, livre e desimpedido. É como o rolar de uma bola. Se a bola possui arestas, não pode rolar suavemente. Com muita razão se diz: fulano perdeu as arestas porque sofreu muito na vida. Entretanto, existem pessoas que, mais do que possuir arestas, se assemelham ao compeito, bala de açúcar cheia de pontas. Longe de rolarem, tais pessoas vivem se enroscando. Há ainda outras que sofrem dentro do molde que elas mesmas criaram. Enquanto essa situação se limita a elas próprias, é até aceitável. Contudo, há quem considere bom fazer os outros sofrer, enquadrando-os dentro desse molde. Esses tipos de molde são comuns na fé Shōjo, que é opressora. Essas atitudes são arcaicas, causam-nos repulsa e não se limitam ao campo da fé, ocorrendo também em todas as relações na sociedade. Em contrapartida, a expressão livre e desimpedido significa liberdade total, sem moldes, limites e mandamentos, ampla como o céu e o mar. Obviamente, não se trata de egocentrismo, mas sim da liberdade que respeita a liberdade alheia. A fé messiânica, por ser Daijo, difere muito da fé regida por mandamentos, os quais, por serem tão rigorosos, ninguém consegue cumprir. Sem outra saída, seus seguidores cumprem os mandamentos apenas na aparência e ocultamente os negligenciam. Essa situação gera incoerências que, por sua vez, provocam problemas. Ao mesmo tempo, isso se torna um mal por dar margem à falsidade. Assim sendo, as pessoas de fé Shōjo são o bem na aparência e o mal no seu interior. Ao contrário, as de fé Daijo respeitam a liberdade humana. Por isso estão sempre tranquilas, alegres, sem necessidade de fingimentos. É muito gratificante o fato de que na verdadeira fé messiânica não há margem para falsidades. Ademais, as pessoas de fé Shōjo, sem o perceber, caem na dissimulação, querendo mostrar-se pomposas e importantes. Essa postura é tão evidente que as torna extremamente desagradáveis e insuportáveis. Além disso, devido ao efeito contrário, elas são vistas como insignificantes. Chama-se pequena esse tipo de pessoa. Na ocasião de realizar alguma construção, há sempre divergências entre a minha opinião e a dos profissionais, pois eles procuram construir visando apenas a beleza exterior. De certa forma, isso me soa desagradável e, portanto, eu os corrijo. O mesmo se aplica ao ser humano. Aquele que evita mostrar-se importante será estimado por ser modesto e digno. Portanto, os fiéis que professam a fé messiânica precisam tornar-se pessoas verdadeiramente respeitadas. Por Meishu Sama, em 20 de abril de 1949. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 3. A vitória do cultivo natural, a extraordinária força do solo. O princípio da agricultura natural. O princípio da agricultura natural consiste em fazer manifestar a incrível força do solo. Isso porque, até agora, o ser humano desconhecia a verdadeira natureza do solo, ou melhor, não lhe era dado conhecê-la. Tal desconhecimento levou-o a adotar o uso de adubos, e despercebidamente acabou por colocá-lo em uma situação de total dependência em relação a eles, o que tornou essa prática uma verdadeira superstição. No começo, por melhor que eu explicasse o que era o cultivo agrícola sem adubos, as pessoas não me davam ouvidos e riam de mim. No entanto, fui sendo recompensado aos poucos e, ultimamente, a cada ano que passa, os praticantes do cultivo natural têm aumentado,
mesmo porque os resultados das colheitas em toda parte têm sido surpreendentes. Ainda que no momento a maioria seja da esfera de nossos fiéis, de hoje em diante surgirão gradativamente, em várias regiões, simpatizantes fora desse círculo. Nosso método agrícola está se expandindo rapidamente, portanto, já se pode imaginar que não está longe o dia em que ele será praticado em todo o território japonês. Assim sendo, falando francamente, acho que nossa forma de cultivo poderá ser divulgada como um movimento que rompe com a superstição do adubo. Por ser uma agricultura que não usa absolutamente adubos, nem na forma de esterco, nem de fertilizantes químicos, mas somente compostos naturais, é denominada de método de cultivo natural. Evidentemente, a matéria-prima dos compostos naturais é o mato seco, que surge de modo natural. Contrariamente, os adubos, o esterco de cavalo ou galinha, os resíduos de peixe e as cinzas de madeira não caem do céu, nem brotam da terra. São aplicados pelo ser humano. Portanto, não é preciso dizer que a utilização destes é antinatural. Originariamente, é certo que nada poderia existir neste mundo sem as benesses da grande natureza, ou seja, nada nasceria nem se desenvolveria sem os três elementos: fogo, água e terra. Em termos científicos, esses elementos correspondem respectivamente ao oxigênio do fogo, ao hidrogênio da água e ao nitrogênio da terra. Na agricultura, não existe um só produto que não tenha relação com esses elementos. Assim, Deus fez com que os cereais e as hortaliças que constituem os alimentos para a sobrevivência do ser humano possam ser produzidos na quantidade exata de sua necessidade. Analisando a lógica que se segue, será possível compreender isso perfeitamente. Seria um absurdo se Deus criasse o ser humano e não providenciasse os alimentos que lhe possibilitariam a vida. Logo, o fato de determinado país não conseguir produzir os alimentos necessários à sua população é porque, em algum ponto, ele não está de acordo com as leis da natureza criadas por Deus. Assim sendo, enquanto não se atentar para isso, não será possível sequer imaginar a solução para o problema da escassez de alimentos. A agricultura natural proposta por mim tem como base o princípio já citado, e o atual empobrecimento e o cansaço dos agricultores japoneses pela falta de alimentação serão solucionados sem dificuldades com a prática desse método. Deus, que a tudo vê, não deixa passar despercebida essa situação equivocada, e por meio de seu grandioso amor e misericórdia, de não os deixar desamparados, está se dignando levar, por meu intermédio, o princípio da agricultura natural ao conhecimento da sociedade. Urge, portanto, que os agricultores despertem e adotem o quanto antes nosso método. Só assim poderão sair dessa situação. Conforme já mencionado, os três elementos, fogo, água e terra, são as forças motrizes para desenvolvermos os produtos agrícolas. Portanto, se houver uma boa incidência de sol, se garantirmos um bom abastecimento de água e se implantarmos em uma terra pura, é certo que obteremos um grande êxito jamais visto. Não se sabe quando, mas o ser humano cometeu um equívoco sem tamanho, que foi a utilização de adubos. Isso se deu por ele desconhecer por completo a natureza do solo. Efeitos contrários dos adubos. No início, a aplicação de adubos traz considerável resultado. Todavia, se essa prática durar por muito tempo, gradativamente advirão efeitos contrários. Ou seja, as plantas vão se enfraquecendo, perdem a capacidade inerente de absorver os nutrientes existentes no solo e alteram suas características, precisando assimilar adubos como nutrientes. Poderão compreender melhor se fizermos uma analogia com os toxicômanos. Quando alguém começa a fazer uso de drogas,
sente uma sensação muito agradável e, durante certo período, muitas vezes o funcionamento do cérebro se torna mais vivaz. Por não conseguir esquecer esse prazer, a pessoa, pouco a pouco, se aprofunda cada vez mais no vício e não consegue livrar-se dele. Nessa condição, quando o efeito do tóxico acaba, ela fica em estado de letargia ou sente dores violentas e nada consegue fazer. Uma vez que a situação se torna intolerável, embora saiba o mal que isso lhe faz, acaba consumindo a droga novamente. E chega até mesmo a roubar para obter recursos para adquiri-la. Fatos semelhantes são constantemente noticiados nos jornais e podemos compreender quão nocivo esse tóxico é. Aplicando tal lógica à agricultura, compreendemos de imediato e afirmamos que hoje todos os solos cultiváveis do Japão estão viciados em adubos, ou seja, gravemente doentes. Todavia, tendo se tornado adeptos iludidos pelos adubos, os agricultores não conseguem despertar. Ocasionalmente, ao ouvirem minhas explicações, eles resolvem suspender o uso de adubos e iniciar o cultivo natural. No entanto, como nos primeiros meses os resultados são insatisfatórios, concluem precipitadamente que o certo mesmo é usá-los e, desistindo da mudança, voltam à prática anterior. Já que nosso método de cultivo está alicerçado na fé, as pessoas o praticam sem duvidar de nada do que eu digo. Assim procedendo, elas chegam a compreender facilmente o verdadeiro valor da agricultura natural. Descreverei a sequência dos fatos que ocorrem com a mudança para a agricultura natural. No caso do arroz, ao se transplantarem as mudas para o arrozal, durante algum tempo a coloração das folhas não é satisfatória. Os talos permanecem finos e, no geral, o pé de arroz apresenta-se visivelmente bem inferior ao dos demais arrozais convencionais. Isso dá ensejo à zombaria por parte dos agricultores vizinhos, o que leva o produtor iniciante da nossa agricultura a vacilar, questionando se está no caminho certo. Cheio de preocupação e aflição, ele começa a orar a Deus. Passados 2 ou 3 meses, os pés de arroz começam a se tornar mais viçosos e, na época do florescimento, pode ser observado uma ampla recuperação, o que traz um grande alívio para o agricultor. Finalmente, às vésperas da colheita, seu desenvolvimento já se apresenta normal, ou até maior, o que tranquiliza os agricultores. Ao se proceder à colheita, ocorre o inesperado. O volume da produção do arroz, por exemplo, ultrapassa as previsões. Ademais, o produto é de boa qualidade, possui brilho e consistência, e seu sabor é inigualável. Geralmente, ele se enquadra na classificação tipo 1 ou 2, e na pior das vezes no tipo 3. Seu peso é também maior, em uma proporção de 5 a 10% acima do peso do arroz cultivado com adubos. E o mais interessante é que, devido à sua consistência, o rendimento não se reduz com o cozimento. Ao contrário, aumenta em 20 ou 30%. Assim, mesmo que a ingestão de arroz seja 30% a menos, a pessoa se sente plenamente satisfeita. Logo, até do ponto de vista econômico é vantajoso. Desse modo, se todos os japoneses comessem o arroz da agricultura natural, o resultado seria equivalente ao que se obteria com um incremento de produção de 30%. Mesmo mantendo a quantidade de produção atual, a importação de arroz se tornaria desnecessária, o que seria maravilhoso para a economia nacional. A superstição do adubo. Esclarecendo melhor o assunto, o fato de as plantas parecerem fracas durante 2 ou 3 meses se deve à presença de toxicidade dos adubos, tanto no solo quanto nas sementes. Com o passar dos dias, essa toxicidade vai sendo eliminada e o solo e a plantação tendem a melhorar, restabelecendo-se a capacidade original de ambos.
Acho que essa teoria é perfeitamente compreensível para os agricultores, pois eles sabem que após o acréscimo de água do campo do arrozal ou uma chuva forte, mesmo nos arrozais alagados em estado já degradado, sobrevêm certas melhoras. Isso ocorre porque o excesso de toxicidade dos adubos foi lavado e reduzido. Quando o desenvolvimento das plantas não é bom, os agricultores costumam repor terras de outras localidades ao solo, e com isso se observa uma ligeira melhora. Os agricultores acham que com as sucessivas e contínuas plantações, o solo foi se tornando pobre devido à absorção de seus nutrientes pelas plantas, e que por esse motivo a melhora sobrevém com a reposição de novas terras. Todavia, isso é um equívoco, pois o solo se enfraqueceu e tornou-se pobre em decorrência da toxicidade dos adubos utilizados, ano após ano. Por intermédio dessa interpretação, podemos perceber facilmente o quanto os agricultores estão influenciados pela superstição do adubo. Os efeitos do uso de compostos orgânicos. Vou explicar a aplicação de materiais orgânicos naturais. Em se tratando do cultivo de arroz, corta-se a palha do arroz em pedaços bem pequenos, os quais devem ser bem incorporados ao solo para aquecê-lo. No caso de outras culturas, em canteiros de terra, deve-se proceder à decomposição do mato seco e misturá-lo bem à terra. A razão disso é para evitar o endurecimento do solo, pois, neste caso, as raízes das plantas têm dificuldade para se desenvolver. A respeito disso, atualmente, dizem que é bom fazer o ar chegar às raízes, mas isso não é verdade, pois não há nenhuma razão para isso ser benéfico. Se o ar consegue chegar às raízes, é pelo simples fato de que o solo não está compactado. Tratando-se de uma interpretação equivocada dos agrônomos a respeito disso. Assim sendo, no caso de cultivos cujas raízes não se aprofundam muito no solo, basta misturar compostos de mato à terra. Com relação aos produtos de raízes mais profundas, deve-se preparar um leito com compostos de folhas de árvores a uma profundidade de mais ou menos 30 centímetros, o qual servirá para aquecer a terra. Tratando-se da espessura do leito para as plantas de raízes profundas, pelo fato de existirem vários tipos de raízes, ele deve ter a espessura que seja de acordo com cada cultura. Geralmente, as pessoas pensam que existem elementos fertilizantes nos compostos naturais, mas isso não é verdade. Sua função é aquecer o solo, bem como não o deixar endurecer. No caso de ocorrer ressecamento do solo junto às raízes, é preciso forrar essa parte com uma quantidade considerável de compostos orgânicos, pois esse procedimento faz manter a umidade do solo. São esses, efetivamente, os 3 benefícios eficazes dos compostos naturais. Como puderam compreender pelo que foi exposto, a base da agricultura natural consiste em vivificar o solo, o que significa conservá-lo sempre puro, não utilizando impurezas como os adubos. Dessa forma, não encontrando nenhum empecilho, o solo poderá manifestar suas propriedades integralmente. Além disso, é estranho o fato de os agricultores afirmarem: vamos deixar o solo descansar, o que também vem a ser um erro. Quanto mais se cultiva, melhor o solo se torna. Em termos humanos, quanto mais se trabalha, mais saudável se fica. Quanto mais se descansa, menos saudável. A respeito disso, os agricultores interpretam de forma oposta, acreditando que quanto mais se realizam os cultivos de forma sucessiva, mais fraco o solo vai ficando em virtude do maior consumo de seus nutrientes pelas plantas, e assim procuram beneficiá-lo, fazendo-o repousar. Isso tudo está completamente errado. Devido aos equívocos, os agricultores acham que a cultura repetitiva é danosa e mudam a área de plantio todos os anos, o que, lamentavelmente, é uma ignorância
e está fora de cogitação. Cultura repetitiva, colheita farta. Assim, em nosso método de cultivo, consideramos a cultura repetitiva uma prática benéfica. Uma prova disso é o milho, que venho produzindo por 7 anos em Gora, Hakone, em uma terra misturada com pequenas pedras que, sem dúvida, seria classificada como incultivável. Apesar da má qualidade do solo, a colheita deste ano foi maravilhosa. As espigas mais longas que o normal, os grãos bem juntinhos e enfileirados, mas adocicados, macios e saborosos. Por que digo que a agricultura repetitiva é boa? O solo tem a capacidade inerente e natural de se adaptar ao que é plantado nele. Se fizermos uma comparação com o ser humano, poderemos compreender melhor. As pessoas que executam trabalhos braçais têm seus músculos desenvolvidos. Os escritores, que usam mais a cabeça, têm seu intelecto evoluído. Por essa mesma razão, quem muda constantemente de profissão ou de localização não obtém sucesso, o que nos leva a concluir o quanto os agricultores estiveram errados até hoje. As boas novas para a sericultura. Finalizando, gostaria de dizer que se criarmos o bicho da seda com folhas de amoreira cultivadas sem adubos, ele não adoecerá. Seus fios serão de muito boa qualidade, resistentes, brilhantes e o aumento da produção será garantido. Se tal prática fosse realizada em esfera nacional, evidentemente ocasionaria uma grande revolução no mundo da sericultura e traria incalculáveis benefícios à economia do nosso país. Por Meishu Sama, em 22 de novembro de 1950. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 5. Danos causados pelas pragas. Na atualidade, creio que as preocupações dos agricultores são 3: o elevado preço dos adubos, os danos causados pelas pragas e os prejuízos causados pelos ventos e chuvas. Uma vez que já expliquei os adubos anteriormente, vou detalhar os danos causados pelas pragas. Se começo a explicar a partir da conclusão, basta pensar que as pragas se originam dos adubos. Já que o solo se torna impuro por causa desses adubos, suas características se degeneram, sua capacidade diminui e acabam restando apenas as impurezas. E, naturalmente, quando a matéria é impura, acaba apodrecendo e surgem os vermes e as bactérias. Se esta é a lei que rege a matéria, nela se enquadram também os produtos agrícolas. A evidência disso está no aparecimento de larvas nos depósitos de esterco. Devido à existência de diversos tipos de adubos, é que se originam as várias espécies de pragas. Dizem que, ultimamente, surgiram novas espécies de pragas, mas isso nada mais é que a consequência do aparecimento de novos adubos. A afirmação dos agricultores de que aparecem muitas pragas em locais próximos aos depósitos de esterco evidencia esse fato. Outro ponto importante é que, quando aparecem as pragas, pulverizam-se os inseticidas para exterminá-las, o que é extremamente nocivo. Como os inseticidas são venenos tão possantes que chegam a matar os insetos, ao penetrarem no solo, contaminam-no e acabam deteriorando-o. Assim, o que nele for cultivado sofrerá a ação da toxicidade dos adubos, somada a outra toxina. Em decorrência disso, o solo se enfraquecerá e, da mesma forma, o ser humano perderá sua resistência, momento em que as pragas vitoriosas se multiplicarão com mais intensidade. É realmente um círculo vicioso. Até nesse aspecto, podemos notar o quanto a agricultura convencional estava equivocada. Além do mais, já que fertilizantes químicos, como o sulfato de amônio, são venenos mortais, ao comer o arroz que tenha absorvido tal veneno, o corpo humano sofrerá seus efeitos e é claro que prejudicará a saúde. Tal dano ocorre porque o sangue se turva. Afinal de contas,
Se o alimento principal é ingerido 3 vezes ao dia, durante anos, mesmo que a quantidade de veneno ingerido em cada refeição seja ínfima, esse se acumula ao longo do tempo e torna-se a causa das doenças. Por Meishu Sama, em 15 de janeiro de 1951. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 5. Como devemos analisar a questão dos nutrientes? Escrevi anteriormente o ensinamento A Comédia dos Nutrientes. Como ainda tenho pontos a esclarecer, gostaria de acrescentá-los. Trata-se de um fato que se sucedeu no ano passado, quando escalei os Alpes japoneses. Na hora do almoço, ao observar a marmita do guia de montanha, fiquei espantado. Havia somente arroz branco e não se via nenhum acompanhamento. Assim sendo, perguntei: "Não há acompanhamentos na sua marmita?" Ele respondeu: "É verdade, mesmo assim está bem gostosa." Sem ficar indiferente àquela situação, perguntei-lhe ainda: "Você não quer um pouco de comida em conserva ou outra guarnição?" O guia então me disse: "Não, senhor, obrigado. Porém, já que o senhor insiste, vou aceitar açúcar." Ele polvilhou o açúcar no arroz e degustou todo feliz. Acredito que entre os homens modernos não há quem não se surpreenda ao se deparar com tal realidade. Isso porque, alimentando-se somente de arroz, o guia sobe e desce as trilhas dos Alpes diariamente, carregando nas costas mais de 37 quilos de bagagem. Em especial, gostaria de ouvir a opinião dos nutricionistas, pois, segundo a ciência da nutrição, os principais nutrientes estão presentes nos alimentos que acompanham o arroz. Além disso, acho estranho o fato de considerarem a alimentação mista benéfica. Os trabalhadores braçais da Manchúria são conhecidos mundialmente devido à sua excelente condição física. No entanto, suas refeições diárias, isto é, as da manhã, da tarde e da noite, são bastante simples e limitam-se ao pão de sorgo. Esse fato evidencia que a atual ciência da nutrição opõe-se completamente à realidade. Por conseguinte, este vem a ser um ponto que requer uma reflexão por parte dos nutricionistas. Na minha opinião, o motivo é o seguinte: no caso da alimentação à base de vegetais, a força misteriosa do aparelho digestório processa os alimentos e produz os nutrientes necessários ao organismo. Na verdade, conforme expus no ensinamento A Comédia dos Nutrientes, o que ocorre é o contrário do que a ciência da nutrição explica sobre estes. Isso se dá porque o excesso de nutrientes diminui a atividade dos órgãos referentes à sua produção, causando o enfraquecimento da condição física e envelhecimento precoce. Levando em consideração este ponto e pensando em viver bastante, pretendo adotar uma alimentação extremamente frugal depois dos 90 anos. Isso porque, quanto mais simples for a alimentação, mais dinâmicas serão as funções dos órgãos que produzem nutrientes. Caso contrário, não será possível absorver substâncias nutritivas indispensáveis à vida. Em outras palavras, estimular o aparelho digestório significa rejuvenescer. Citarei alguns exemplos. Por volta dos meus 17, 18 anos, contraí tuberculose pulmonar e fui desenganado pelo falecido doutor Tatsukichi Irisawa. Naquela ocasião, já estava preparado para morrer, mas um fato me fez despertar e resolvi adotar uma alimentação estritamente vegetariana. Dessa maneira, houve uma surpreendente mudança no quadro da doença e, graças a essa alimentação, em apenas 3 meses, recuperei o vigor físico e fiquei mais saudável do que antes de adoecer. Desde então, compreendi que a ciência da nutrição estava bastante equivocada. Após isso, 2 parentes consanguíneos que sofriam de problemas pulmonares
curaram-se ao adotarem a alimentação vegetariana. Naquela época, evidentemente, eu ainda não professava a fé e, portanto, fomos curados somente pela alimentação vegetariana. Desde os tempos antigos, existe o termo Sennin, que significa eremitas das montanhas. De fato, eles existiram, e não se trata em absoluto de nenhuma mentira. Se os senhores acompanharem as narrativas Histórias de Torakichi e o monge Akiba Sanjakubo, que serão publicadas a partir de agora na revista Chijo Tengoku, certamente acreditarão. Creio que se convencerão ainda mais disso ao apreciarem o registro de Michiaki Goto, que ainda está vivo, e de seu mestre, o eremita Zui Kei. Os eremitas, sem dúvida, se originaram na Coreia. Afinal, como é o aprimoramento para ser um eremita? No início, sua alimentação diária consiste em 3 grandes manju, feitos com farinha de trigo sarraceno, misturada com folhas de pinheiro bem picadas. À medida que a pessoa vai se acostumando, a quantidade é reduzida para 2, e no final para apenas 1 manju. Daí em diante, o aprimoramento fica mais difícil, visto que o eremita passará a viver bebendo apenas água sem nada comer. Dizem que a maioria acaba sendo reprovada nessa fase, mas os que conseguem transformam-se em verdadeiros eremitas. Desde os tempos antigos, afirma-se que eles se alimentam de névoa, o que de fato não é mentira. Li um livro no qual constava a idade dos eremitas das montanhas. O mais idoso tinha 800 anos. Havia outro com mais de 600 e assim sucessivamente. Segundo o referido livro, não era raro ver eremitas com aproximadamente 300 anos. Quanto à longevidade humana, tive a oportunidade de ver a árvore genealógica de Sukune no Takeuchi. Trata-se de um documento confiável, uma vez que até hoje é preservado como referência da família Takenouchi. Nele consta que houve um familiar que viveu mais de 349 anos. Posteriormente, 2 ou 3, cerca de 330 anos. Acredito que Sukune no Takeuchi, com 306 anos, ocupava o 4º ou 5º lugar. Aos poucos, seus familiares passaram a morrer mais cedo, e no final do período Tokugawa, 1603-1868, a expectativa de vida permaneceu entre 120 e 130 anos. No período Meiji, 1868-1912, ela diminuiu ainda mais, caindo para a casa dos 90 e depois para 80. Hoje já se iguala à média de vida das pessoas em geral. Creio que haja um motivo para a gradativa redução da média de vida citada anteriormente. Em minha opinião, penso que seja pela seguinte razão. No testamento da família Takenouchi, é mencionada a fervura de folhas de rododendro e seu consumo. Acredito que essa recomendação fora dada evidentemente visando a longevidade, mas creio que isso, na realidade, acabou causando o encurtamento da vida. No ano passado, morreu na Bulgária um senhor com 156 anos de idade, famoso por ser a pessoa mais idosa do mundo. Há um fato interessante no tocante a esse assunto. Uma senhora de 120 anos ficou muito abalada diante da morte desse senhor, e o motivo de sua tristeza era o seguinte: na juventude, os dois se amaram, mas por alguma razão não puderam se casar. Contudo, ela não o esquecia. Parece que o choque provinha do fato de o senhor de 156 anos pretender casar-se pela 11ª vez. Foi um caso impressionante e inimaginável. Voltando ao assunto dos eremitas, dizem que quando alguém se torna um deles, fica muito leve, sendo possível correr o campo e a montanha de maneira semelhante à dos animais. Estou convencido disso porque após 3 meses de alimentação vegetariana, meu corpo apresentava-se bastante ágil e, a título de experiência, pulei várias vezes do telhado. Mesmo subindo em locais altos,
por incrível que pareça, não sentia medo. Além da agilidade do corpo, eu estava mais paciente e resiliente, a ponto de, em relação a certas coisas, não saber mais o que é ficar entediado. Constatei quão benéfica é a alimentação inteiramente vegetariana. Todavia, há apenas um ponto inconveniente, se é que assim podemos dizer: a diminuição dos desejos materiais. Por outro lado, não gostava de me enraivecer e aceitava tudo. Melhor dizendo, por não impor resistência a nada, é possível que as pessoas tenham passado a me enxergar como um perfeito eremita das montanhas. Explanei longamente no tocante aos nutrientes e citei vários exemplos. Em suma, eles estão presentes nas hortaliças e a finalidade deste artigo é ensinar a esse respeito. Por Meishu Sama, em 9 de julho de 1949. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 6. A cultura que negligencia a natureza. Hoje, apesar de a cultura ter progredido no Japão, ainda há diversos impasses. Porque os fatos não transcorrem conforme o previsto. Com base no que tenho observado, há um grande e fundamental equívoco e parece que a sociedade em geral não o percebe. Observemos a esfera política. Por alguma razão, até os dias atuais, vemos que os jornais estão sempre repletos de notícias de que mesmo quando o governo propõe uma medida e o parlamento a aprova, na hora de sua execução, esta quase sempre falha. Portanto, não é exagero dizer que a coluna de assuntos governamentais nos jornais é o registro do fracasso destas medidas. E a que se deve esse fracasso? Do meu ponto de vista, essa falta de êxito não passa da negligência no que diz respeito à natureza. E não é só na política. As pessoas no momento presente acreditam que, seja em que setor for, é sempre melhor recorrer ao que é produzido pelas mãos humanas, crendo firmemente que isso representa progresso cultural, o que é problemático. Por conseguinte, até no setor político, planejam-se e propõem-se medidas desnecessárias, que, de maneira oposta, acabam causando mais danos. Prova disso é a criação aleatória de estatutos, acarretando um excesso de regulamentos. Qualquer pessoa fala sobre o liberalismo, mas com base na minha experiência, nos períodos Meiji e Taisho, talvez o povo fosse muito mais livre. Conforme mencionei, hoje em dia tudo é realmente mais limitado, o que se deve ao excesso de regulamentos. Preso às regras, o povo não consegue nem se mover. Contudo, o interessante é que não é só o povo. Os funcionários públicos, igualmente tolhidos por essa prisão de regulamentos, às vezes se veem em apuros. A maior evidência é que não conseguem escapar das normas ao se depararem com alguma questão, que, com base no bom senso ou na compaixão, não seria tão condenável. Não é raro ouvir os funcionários deixar escapar alguns lamentos como: até mesmo nós estamos em apuros com os regulamentos. Já ouvi alguém dizer que provavelmente o Japão é o país com maior quantidade de leis, e é realmente verdade. Existe o provérbio: quanto mais leis, mais crimes. E tenho a impressão de que essas palavras ainda se aplicam ao Japão. Sendo assim, ao examinar por que chegamos a esse ponto, podemos encontrar vários motivos, mas dentre eles, o mais importante foi a Grande Guerra. Na época, houve um grande esforço na mecanização do povo. Uma máquina é colocada em um local determinado e operada de uma maneira estabelecida. Não há liberdade. Basta colocar óleo de vez em quando e girar sua engrenagem. O ser humano foi tratado exatamente como uma máquina. Surgiu então o ser humano-máquina, alguém que não pode dizer o que quer, não tem liberdade de ação, não come o que deseja. Para se mecanizar o ser humano, é preciso um molde, e os regulamentos são tais moldes. A economia de comando, que deixou alguns resquícios nos dias de hoje,
é um desses moldes. Para mecanizar a população, são necessários muitos funcionários. Durante a guerra, foram criados sucessivamente vários departamentos e agências governamentais, e o resultado foi o aumento exponencial de funcionários públicos. Esse crescimento continua. O salário desses funcionários chega a 300 bilhões de ienes por ano, uma soma impressionante. Se fosse apenas isso, ainda estaria bem. Mas existe um outro grande problema que passa despercebido. Como consequência do grande número de funcionários, acaba sobrando gente. Assim sendo, visto que há pessoas demais, estas não podem ficar ociosas. Logo, é preciso encontrar algo, um serviço. E aí, o que desperta a atenção dos funcionários é a revisão dos regulamentos. E isso é ainda mais problemático, pois quando uma nova lei entra em vigor, o trabalho feito até então é anulado. Métodos e meios para lidar com a nova lei também começam a surgir. Amadurecem e, quando tudo volta a correr sem obstáculos, o serviço que antes levava uma semana passa a ser feito em 3 dias, e os funcionários voltam a ficar desocupados. E então surge a ideia de renovar os regulamentos. É preciso despertar para esse ponto e diminuir o número de funcionários públicos. Para tanto, é necessária uma medida drástica: implementar uma reestruturação administrativa. Creio que tudo o que eu disse até este momento, direto ou indiretamente, trará grandes prejuízos à nação. Ouve-se falar bastante que na Inglaterra e nos Estados Unidos há muitas pessoas que permanecem na mesma profissão durante décadas. Todavia, no Japão, quase não se vê em casos semelhantes. Talvez não exista nenhum outro país como o Japão, em que tudo muda vertiginosamente. Traduzindo esse princípio fundamental em poucas palavras, posso dizer que o fato advém da negligência do japonês com a natureza. Para este, a interferência do ser humano indica progresso cultural. Discorri principalmente sobre a política, mas desejo falar sobre outros setores. Por exemplo, o cultivo de produtos agrícolas sem o uso de fertilizantes preconizado por mim, que vem obtendo grande êxito. Desde seu primeiro número, temos publicado em nosso jornal relatos de sucesso, com resultados surpreendentes, utilizando apenas os componentes do solo e compostos à base de vegetais. Essa teoria básica está na adaptação à natureza, e os agricultores, sem perceberem, vêm sofrendo durante um longo tempo, considerando apropriada a aplicação de adubo artificial, gastando muito e empregando um enorme esforço nos fertilizantes, matando o solo e criando pragas. Esses agricultores estão aflitos diante dos maus resultados que enfrentam. Não podemos ignorar essa insensatez. Sem dúvidas, isso é o resultado da negligência à natureza. Nosso método agrícola valoriza o composto à base de vegetais, pois as folhas caídas e a grama seca pertencem à natureza. Falarei sobre outro dano decorrente da inobservância da natureza, agora na medicina. A doença surge no ser humano como um processo de purificação das toxinas acumuladas em decorrência de várias causas. Portanto, trata-se de uma ação fisiológica natural, sendo extremamente necessária. Nessa ocasião, a febre, a tosse, o catarro, a coriza, o suor noturno e outros purificam o corpo e a saúde aumenta. Ou seja, a doença é uma providência para aumentar a saúde. É realmente uma grande dádiva de Deus. Todavia, a medicina contemporânea interpreta a doença de maneira oposta e acha adequado parar o processo de eliminação das toxinas, o que é um tremendo erro. O processo mais simples é o resfriado. Ao nos resfriarmos, escapamos da pneumonia e da tuberculose. Logo, ao estimulá-lo, é óbvio que a tuberculose e a pneumonia diminuirão percentualmente.
No entanto, a medicina, sem perceber esse fato, baseada em uma lógica contrária, interrompe a eliminação de toxinas no caso dos resfriados. A maior prova do que digo é que, à vista disso, em vez da redução dos casos de tuberculose e pneumonia, observa-se até a tendência do seu aumento. É desnecessário dizer que essas situações se devem por se negligenciar a natureza. Por Meishu Sama, em 30 de janeiro de 1950. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 6. A respeito do paraíso terrestre. Por meio do rádio e dos jornais, tomamos conhecimento de que atualmente a sociedade está por demais repleta de absurdos. Excluindo a guerra, em uma rápida visão, podemos igualmente numerar a corrupção de funcionários públicos, homicídios, roubos, fraudes e golpes, assaltos, suicídios individuais e de toda a família, tuberculose, problemas de doenças contagiosas, escassez de alimento, crise habitacional, dificuldades financeiras, sofrimento decorrente dos pesados impostos. As coisas boas são tão poucas quanto as estrelas ao amanhecer. Então surge a dúvida: por que a sociedade chegou a esse ponto? Realmente, pode ser que existam muitas causas. Em suma, diríamos que essa situação é decorrente do declínio do nível do ser humano e de sua decadência moral. Assim, ultimamente os intelectuais e os educadores começaram a interessar-se por essa questão. Outra causa que pode ser apontada é que após a Segunda Guerra Mundial, o pensamento liberal passou dos limites. Os intelectuais e os educadores estão considerando que, de imediato, não há alternativas a não ser a retomada da educação, da moral e da ética. O que é interessante observar é que no Japão nunca se recorre à religião para corrigir tais situações. Também não seria para menos, pois as religiões antigas são fracas demais e as novas, em sua maioria, são supersticiosas e impostoras. É por isso que ainda não se conseguiu encontrar um caminho que levasse à solução fundamental do problema. Objetivando contribuir de forma diferente para a solução dessa situação difícil, estou colocando em ação um plano detalhado. Trata-se primeiramente das diversões em geral. Naturalmente, em qualquer época, o povo necessita de entretenimento. Na sociedade atual, entretanto, a maioria delas é por demais vulgar. De fato, teatro, cinema, esporte, jogo de tabuleiro chinês Go, xadrez japonês Mahjong, pachinko são diversões aceitáveis. Mas acho que se fazem necessárias recreações de nível ainda mais elevado. É com esse objetivo que nossa igreja está construindo os protótipos do paraíso terrestre nas cidades de Hakone e Atami. Conforme escrevi várias vezes, nesses locais será construído o paraíso ideal, onde se acham perfeitamente harmonizadas a beleza natural e a beleza criada pelo ser humano. É um grandioso projeto que não creio que já tenha sido feito por alguém em todo o mundo. Não é um autoelogio, mas as pessoas, ao visitá-los, ficam encantadas com a atmosfera tão diferente do mundo trivial e infernal ao qual estão acostumadas, e, evidentemente, esquecendo-se de tudo, até sentem estar sobre as nuvens. Prova disso são os elogios feitos até mesmo antes de termos chegado à metade da obra. O protótipo do paraíso terrestre de Hakone já está próximo de sua conclusão. Mas, como é uma obra de pequena escala, falarei a respeito do protótipo de Atami, que atualmente se encontra em plena construção. No jardim de aproximadamente 100 mil metros quadrados, em um terreno acidentado com altos e baixos, estão sendo plantados arbustos e árvores que dão flores, como ameixeiras, cerejeiras, azaleias, mescladas com árvores verdejantes. Também está em fase de preparação a construção de canteiros de flores com as mais diversas variedades.
Ao observarmos não só a beleza que encantará nossos olhos na primavera, mas também o panorama espetacular da Baía de Sagami, que se pode avistar ao fundo, creio que não seria exagero dizer que o protótipo de Atami é um grandioso e ideal Jardim do Éden, situado no melhor local da cidade de Atami. Além do mais, para acrescentarmos uma beleza ainda maior ao lugar, construiremos um museu de referência de belas artes, cuja conclusão certamente fará com que o protótipo do paraíso terrestre de Atami se torne inevitavelmente alvo de admiração tanto de japoneses como de estrangeiros. Por conseguinte, qualquer pessoa que visite o local purificará seu espírito maculado pelas condições do mundo, e sua alma, completamente árida, será regada na própria fonte. Assim revigorada, seu trabalho renderá mais, e naturalmente sua moral também se elevará. Portanto, a contribuição que o protótipo do paraíso terrestre prestará ao sentimento das pessoas em geral será inestimável. Por Meishu Sama, em 1º de janeiro de 1952. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 5. Método para a mulher se tornar bela. Em linhas gerais, a beleza feminina pode ser classificada em 3 tipos: beleza artificial, beleza natural e beleza de sentimentos. A beleza artificial é que se obtém por meio de maquiagens, como batons, entre outros. A natural é decorrente da saúde. Neste caso, a pessoa é corada e muito vivaz. Já a beleza de sentimentos diz respeito à beleza interior, que atrai a consideração e a estima das pessoas. Atualmente, as mulheres procuram mostrar-se mais belas usando cosméticos em excesso, como pó de arroz, rouge, batom. Elas procedem dessa maneira porque se esquecem de que há outros meios de ficarem bonitas além do recurso artificial. Existe um método para as mulheres se tornarem realmente belas em essência, sem precisar dos cosméticos caríssimos aplicados atualmente. Trata-se do belo que provém da saúde, da purificação do sangue. Eis a verdadeira beleza. Esse método consiste em receber de Orei e não tomar ou usar nenhum medicamento. Devido ao grande consumo de fármacos, a pele apresenta-se sem viço, enrugada como o de idosos, e além disso, o rosto é pálido ou arroxeado. Na tentativa de esconder tais imperfeições, as mulheres consomem cosméticos exageradamente. É evidente, porém, que se os sentimentos não forem belos, não se poderá dizer que sua beleza seja verdadeira. Aqui se nota a importância da fé. A prova disso é que as pessoas que ingressam na nossa igreja adquirem, com o passar do tempo, uma beleza irreconhecível. Por Meishu Sama, em 3 de setembro de 1949. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 6. Socialização da arte. Vou explicar o significado fundamental do Museu de Belas Artes de Hakone, que construí recentemente. Como sempre digo, o objetivo da nossa religião é criar um mundo perfeitamente consubstanciado, na verdade, bem belo. Como expressão do belo, concebi uma obra de arte inédita que até hoje ninguém tentara, unindo a beleza artificial à natural. O motivo é que até agora, sem entrar no mérito dos outros países, apesar de o Japão ser detentor de um grande número de magníficas obras de arte que não deixam nada a desejar em relação às de outras nações, aquelas se encontravam nas mãos da classe privilegiada, que as guardava como tesouros sem expô-las ao público. Só as mostrava de vez em quando a um grupo limitado de pessoas. Em suma, tratava-se do monopólio das belas artes, e esse era o modo feudal de pensar dos japoneses até este momento.
Há algum tempo venho achando esse fato realmente lamentável e, portanto, de alguma forma, desejava eliminar esse mau costume e integrar as belas artes à sociedade. Enfim, trata-se da libertação destas e do deleite para o povo. Acreditando que esse sim seria um motivo para impulsionar a arte, permanecia atento à possibilidade de realização. Pelo fato de eu ser um líder religioso, pude contar com a devotada dedicação dos fiéis. Assim sendo, o Museu de Belas Artes foi concluído em um espaço de tempo relativamente curto, e estou imensamente feliz ao ver concretizada uma aspiração de longos anos. Atualmente, em algumas regiões do Japão, existem museus de belas artes particulares, mas o objetivo de sua criação difere completamente do meu propósito. Para satisfazerem seus gostos pessoais, preservarem seu patrimônio e sua reputação, pessoas abastadas e os grandes conglomerados empresariais investiram recursos financeiros e transformaram vastas coleções de arte em entidades jurídicas com o propósito de garantir e preservar seu futuro. Uma vez que existe uma lei regulamentadora determinando que os museus devem, por alguns dias do ano, abrir suas portas ao público, eles assim procedem apenas durante um curto período, na primavera e no outono. Por essa razão, devemos dizer que seu papel social é ainda muito limitado. Em contraposição, nosso Museu de Belas Artes fecha apenas durante os 3 meses de inverno, dezembro, janeiro e fevereiro, devido ao clima de Hakone. No restante do ano, ele permanece aberto, oferecendo a possibilidade de visitá-lo quando se desejar. Nesse sentido, também podemos dizer que ele é um museu ideal. Os objetos expostos, que chegam a disputar espaço entre si, são raros e de excelente qualidade, fazendo com que as pessoas interessadas em belas artes desejem apreciá-los, mesmo que por uma única vez. Por conseguinte, imagino que a satisfação dessas pessoas seja realmente muito grande. Acrescente-se que o preço do ingresso também é acessível, fato que nos faz crer que podemos contribuir amplamente para o bem-estar social. Outro aspecto positivo é que quando o artista da atualidade deseja ver algum objeto de arte como referência para seus estudos, não encontra nenhum museu adequado, pois prevalecem os objetos arqueológicos e de cunho histórico. E quando se trata de objetos de arte, estes são predominantemente budistas. Os demais museus de belas artes particulares têm exposto, sobretudo, a arte chinesa e a ocidental. Assim sendo, não existia nenhum museu de belas artes verdadeiramente japonês. Por esse motivo, até para a preservação de obras culturais de inestimável valor que tendem a se dispersar, poderemos contribuir amplamente. Outro dia, em visita ao nosso museu, o Sr. Nagataki Asano, 1895-1969, diretor no Museu Nacional de Tóquio, e o Sr. Kinji Fujikawa, diretor administrativo da Comissão de Preservação do Patrimônio Cultural, disseram que nosso museu preenche as condições de que nosso país mais necessita atualmente, razão pela qual, além do reconhecimento, eles manifestaram irrestrito apoio e desejo de que nos empenhemos cada vez mais nesse sentido. De fato, isso constitui um grande estímulo para mim. Para finalizar, gostaria de dizer em especial que no futuro, grande número de turistas visitará o Japão. Como não existe quem não passe por Hakone, sem dúvida, esses turistas visitarão também nosso Museu de Belas Artes. Desse modo, ele será bastante útil no que se refere à melhoria do posicionamento cultural do Japão. A propósito, estrangeiros de grande influência, tal como o professor Langdon Warner, 1881-1955, nos têm solicitado visitas ao museu, de modo que chegará também o momento em que o museu será conhecido no exterior. Acho que não está muito longe o dia em que se tornará uma instituição japonesa reconhecida. No desejo de corresponder a essa expectativa,
Atualmente estou me esforçando continuamente no seu aperfeiçoamento como um todo. Por Meishu Sama, em 6 de agosto de 1952. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 5.